chamar aqui o nosso convidado. Tudo bem? Bom dia, doutor Cláudio. Seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente sempre quer estar conversando e tratando sobre esses assuntos, né? Essa questão dos lábios, né? Na verdade, a gente nunca se preocupa muito com isso quando vai ao sol, por exemplo, né? A gente vê muitas mulheres colocarem, por exemplo, batom, né? E acharem que estão protegendo os lábios, enfim. Começamos por aí, então. Essa proteção, né, ao lábio, na hora de tomar sol, enfim, de ir à praia, de ir à piscina, é importante, doutor? Sim, com certeza, tá? Nós sabemos que o lábio, apesar de ser um órgão da boca, ele pode também ter câncer. E muito vem de alguns fatores, como o sol, tá? E também queimaduras térmicas. Por exemplo, consumir bebidas em altas temperaturas, como chimarrão fervendo, chá fervendo, pode causar traumatismos crônicos. E nesses traumatismos crônicos acabam podendo desenvolver um câncer. Uhum. Então, por exemplo, se as baixas temperaturas, que é o caso também, por exemplo, de quem vai esquiar, enfim, que o lábio fica muitas vezes também congelado numa temperatura muito baixa, isso também pode queimar? Pode, mas é mais frequente com altas temperaturas. Uhum. E doutor, por que mais casos no público masculino do que no feminino? Bom, se a gente for pegar o Brasil, tá? O câncer de boca ele tem uma incidência muito grande em homens, ele é o quinto câncer que mais afeta homens, e quando a gente pega esses números para ver a mortalidade, ele é o oitavo câncer que mais mata homens. E o câncer de boca, o principal fator é o tabagismo. E os homens ainda acabam fumando mais que as mulheres. Por mais que cada vez mais as mulheres estão fumando mais, ainda é um hábito mais comum nos homens. Pois é, e são mais de 15 mil novos casos anuais, né, no Brasil. Quer dizer, E que não é tão comentado, por isso que é importante um número grande, né? falar sobre essa conscientização de se buscar o diagnóstico, porque como eu estava observando no material e no histórico, não é um câncer que ele é diagnosticado precocemente, né, doutora? É difícil de fazer de se buscar esse diagnóstico. Qual é a melhor dica para que se busque essa informação com a maior brevidade possível? Exatamente. Esse é um grande problema do câncer de boca, porque é numa área tão comum, tem a ver com a nossa fonação, com a nossa deglutição, e ele muitas vezes não é reconhecido, porque as pessoas desconhecem, e muitas vezes os próprios profissionais de saúde também não conhecem sobre o câncer de boca. E não estamos falando só de lábios, né? Estamos falando também da parte interna da boca. Cavidade oral, assoalho da boca, língua, a mucosa jugal, que fica aquela mucosa dentro da bochecha, o palato, todas são regiões da boca, certo? Uhum. E como é que é a história do câncer de boca, como é que ele surge? Ele surge com uma ferida que não cicatriza. E muitas vezes ele é confundido com afta. Uhum. E isso acaba causando um retardo no diagnóstico, porque muitas vezes o paciente não dá bola, ele acha, isso é uma afta, logo, logo vai curar. E às vezes ele até procura algum atendimento, seja com o dentista ou com o médico, e algumas vezes esse profissional não está preparado para reconhecer. E quando esse paciente, depois de passar por 2, 3 profissionais, tem um diagnóstico, isso já passou meses. Então, o tratamento acaba sendo mais agressivo e o prognóstico também acaba sendo mais limitado. Uhum. Agora, o senhor falou do principal fator de risco sendo o tabagismo, né? Mas consumo excessivo de álcool aqui, de bebidas em altas temperaturas, que o senhor já tinha falado também, também podem ser fatores de risco, né? Exatamente, e nós temos outros fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Principalmente é o tabagismo, depois vem o consumo de bebidas alcoólicas, lembrando que existe um sinergismo entre o tabaco e o álcool que potencializa o efeito um do outro, tá? Depois tem o consumo de bebidas em altas temperaturas, certo? De uma forma crônica, que acaba causando esses traumatismos. Próteses dentárias mal ajustadas, como a dentadura em pacientes idosos, ela acaba causando um traumatismo crônico. E isso vai aumentando, causando feridas que podem se desenvolver em um câncer. E nós também sabemos que agora nós temos o vírus HPV. E ele também é um causador do câncer de boca, tendo um aumento por esse fator no mundo todo. Também má higiene oral, pacientes que não têm uma boa higiene, não se consultam com o dentista,
também tem como fator de risco. E como a gente levantou, o sol, no caso dos lábios, da boca, também é um fator que pode causar um câncer de boca nos lábios. Doutor, eu me lembro quando eu era adolescente, falavam muito que nós tínhamos as nossas reuniões dançantes e falavam, olha, não vai beijar as meninas porque pode dar sapinho. Lembra disso, Regina Lima? Lembro, sim. O beijo em si, ele pode, a pessoa que tem algum problema... Inclusive tem uma doença que chama doença do beijo também. A doença do beijo, pois é. Esse tipo de cuidado também precisa ser colocado? Assim, como é que é a transmissão quando a gente fala em HPV, tá? Na questão do sexo oral. Por que o homem, às vezes, acaba tendo uma contaminação um pouco maior do que a mulher pela questão da mucosa da vagina, que acaba sendo uma área maior, tá? E a gente sabe que o HPV, ele pode dar câncer não só na boca, mas principalmente na garganta, que é bem mais comum em homens por causa do HPV, mas também pode acontecer em mulheres. Então, para te responder essa pergunta, não tem uma relação com o beijo em si, mas com outras práticas, no caso, sexuais. Agora, doutor, e tratamento, né? Uma vez que se diagnosticou, então, algum tipo de câncer de boca? Bom, o tratamento, tá? O padrão ouro é a cirurgia, certo? Quando o câncer é inicial, a gente consegue fazer uma cirurgia, obviamente, menor. Quando esse câncer ele já está num estágio mais avançado, nós temos que fazer uma cirurgia mais agressiva, muitas vezes até tentar reconstruir essas estruturas, e nós temos também tratamentos complementares pós a cirurgia, como radioterapia e quimioterapia, para casos que acabam sendo mais avançados. Lembrando, tá, que esse câncer, o principal sítio de metástases, acaba sendo o pescoço nos linfonodos. Então não é estranho chegar um paciente com uma lesão feia dentro da boca, eu fazer o exame físico, palpar uma íngua endurecida e aquilo se comprovar depois uma metástase no pescoço do câncer de boca. E tem também a imunoterapia que o senhor trata como uma abordagem promissora, né? Exatamente, tá? A imunoterapia, ela é um tratamento que está sendo usado para vários tipos de câncer, obviamente em casos mais avançados, que a gente consegue ter um controle da doença. Lembrando que, assim, esses fatores de risco para câncer de boca são muito comuns para outros tipos de câncer, como na garganta e até mesmo na laringe. Então, é uma forma de tratamento para casos mais avançados que cada vez estão dando estudos mais promissores sobre esse tratamento. Bom, doutor, então vamos só lembrar quais são os cuidados, né, que a gente deve ter é o mais importante. Diariamente, né, para que a gente evite esse tipo de câncer. Exatamente, com certeza. A primeira coisa é não fumar, tá? E lembrar as pessoas que, assim, muitas vezes eu vejo pessoas que têm o hábito, pacientes que dizem assim, olha, eu não fumo durante a semana, mas quando eu saio eu fumo e bebo. Já vi. Isso é risco Fumante de também. festa que eles chamam, né? Exatamente, isso é risco, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, cuidar o consumo de bebidas em altas temperaturas. Um tempo atrás teve até uma polêmica que chimarrão causaria câncer, tá? Não é o chimarrão, fiquem tranquilos. Porque eu tomo chimarrão todo dia. Exatamente, o problema é o líquido em altas temperaturas, isso por muitos anos, tá? Não precisa deixar o chimarrão, cuidar isso. Cuidar a exposição solar, tá? Principalmente nos horários entre as 10 horas e 4 da tarde, não só pela questão no câncer no lábio, mas na pele também. Sempre usar um protetor labial que proteja dos raios ultravioletos. Tem a fator UVA e UVB? Isso, exatamente. Tá. Isso é muito importante. Fazer consultas periódicas do dentista. O dentista é um grande parceiro do médico cirurgião de cabeça e pescoço, porque nas revisões ele consegue identificar uma lesão e encaminhar para mim, para o cirurgião de cabeça e pescoço. É muito importante esses cuidados, uma alimentação regrada, saudável, certo? Pacientes que usam próteses dentárias, não deixe esperar muito tempo para ajustar se ela está um pouquinho frouxa, porque isso pode causar um traumatismo. E também uma coisa muito importante, vacinação do HPV. Hoje nós temos na rede pública para crianças essa vacina disponível de graça, tá? Mas muitos adultos também perguntam, pô, eu sou adulto, eu posso fazer essa vacina? Sim. Obviamente que numa criança sem relação sexual, que nunca teve uma relação sexual,
a proteção vai ser maior. Mas em adultos, tem na rede privada e ela vai oferecer, sim, uma proteção, já que nós temos 200 cepas de HPV. Então, são alguns cuidados bem importantes aí para prevenir o câncer de boca. Cláudio Roncuni, cirurgião de cabeça e pescoço, falando sobre esse tema importante, que é o câncer de boca, que atinge aí principalmente os homens e que há todo um cuidado para que tenhamos essa prevenção. É curioso, né? Porque não se ouve falar, né? Tanto, principalmente que os raro, homens sejam e tenham mais tipos de... Mas é o quinto câncer que mais mata homens, né? Obrigado, doutor. Um grande abraço, sucesso aí no seu trabalho e principalmente nesse trabalho de prevenção aí do câncer de boca e também outros cânceres, evidentemente, outros diagnósticos. Muito obrigado e volte sempre, doutor. Obrigada pela disponibilidade aí também. Bom trabalho. Eu que agradeço e convido a todos os ouvintes me acompanhar nas redes sociais, Dr. Cláudio Roncuni, cirurgião de cabeça e pescoço, conhecer um pouco mais sobre o câncer de boca e sobre a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço. Trato muitos cânceres muito frequentes e que as pessoas não sabem. Muito obrigada. Boas informações. Obrigada mesmo. Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia, um abraço. Obrigado, Cláudio Roncuni.